E aí, povo, tudo bem? Tudo tranquilinhos? Todo mundo em casa, se cuidando, dando aquela espreguiçada. Vamos para mais uma aulinha? Então, aula 10 de vocês. O conteúdo que eu vou falar com vocês está lá na página 28, né? Página 28. Então, peguem a apostilinha e vamos estudar. Bom, galera, o título da aula, se vocês abrirem na página 28, está escrito o seguinte, ó. Dilatação anômala da água. Então, a primeira coisa que vocês devem estar pensando é o significado dessa palavrinha aqui, ó. Tá bom? Anômala. Então, isso daqui é a mesma coisa que irregular. Então, a água tem uma dilatação irregular. Agora, eu já até comentei isso para vocês em algum momento. Por quê? Porque nós tivemos lá atrás uma aula sobre termômetros. E aí, eu lembro que nós resolvemos um exercício que perguntava o seguinte: se era possível usar a água para construir termômetro. E eu expliquei para vocês que não, né? Então a gente até discutiu isso. E um dos motivos que eu alenquei lá, por que a gente não podia usar a água para construir termômetros, é porque a água tinha uma dilatação irregular. E eu disse para vocês que em algum momento eu ia chegar e ia explicar isso para vocês. Então a água, ela não tem uma dilatação perfeitinha como tem o mercúrio, né? Que você esquenta, ele aumenta de tamanho, você esquenta, ele aumenta de tamanho. E ainda o mercúrio tem um calor específico menor, então qualquer quantidade de calor que você dê para ele já varia a temperatura. Então a água tem uma série de problemas, que é muito diferente do mercúrio. Então, um deles é ela ter essa dilatação irregular. E eu acho que de uma maneira geral, vocês já sabiam disso, né? Porque quem nunca de vocês não colocou uma garrafa no congelador e esqueceu a garrafa no congelador? Se vocês pegarem a apostila de vocês, lá na página 28, tem uma foto de uma garrafa congelada que quebrou no congelador. Então, normalmente, às vezes a gente pega a garrafinha de plástico e coloca no freezer lá e esquece. Aí, quando você vai tirar, a garrafa ela tá estufada, cheia e tá toda deformada. Então, eu acho que de uma maneira geral, todo mundo aqui já sabia que quando a água congela, em vez dela diminuir de tamanho, ela aumenta de tamanho, ela aumenta o volume. E aí, eu até comentei com vocês também, isso na aula de hidrostática, que quando o volume aumenta, a densidade cai. Então, esse é um dos motivos, por exemplo, que o gelo flutua na água. Eu já vou explicar isso para vocês melhor. Então, galera, de uma maneira geral, eu acho que se você pensar e perceber as coisas que acontecem à sua volta, você já sabia que a água tinha uma dilatação irregular. Né? Então, quem que nunca esqueceu uma garrafinha no freezer e viu a garrafinha ficar deformada? Eu esqueci, confesso para vocês que eu fiz essa besteira, esqueci um suco de uva de garrafa de vidro esses tempos dentro do freezer e a garrafa estourou. Quando eu quis pegar, né? Estourou lá. Por quê? Porque a água dilatou, aumentou de tamanho quando você congelou e aí acabou quebrando a garrafa. Tá bom? Agora, vejam, são dois os motivos que fazem com que a água tenha uma dilatação irregular no congelamento. Galera, primeira coisa, a polaridade. Então, por conta da polaridade que a molécula de água apresenta, você pode ter uma dilatação irregular. A outra coisa que apresenta ou faz com que a água tenha essa dilatação irregular é a geometria molecular dela. Então, o que acontece quando você congela a água é um aumento na distância intermolecular. Então, por conta desses dois motivos aqui, em vez das moléculas se aproximarem quando você congela, para a água diminuir de tamanho, elas se afastam. E aí, esse afastamento, esse aumento na distância intermolecular faz com que, congelando a água, ela aumente de tamanho em vez de diminuir de tamanho. Então o volume acaba aumentando. O aumento da distância intermolecular é um aumento de volume. Então aqui já tem um problema da água. Outro problema, galera, se a gente não pensar no congelamento, pensar na água líquida, a água tem um outro probleminha aqui que é bem interessante. Então preste atenção aqui, ó. Preste atenção aqui, tá bom? Eu fiz um gráfico para a gente poder entender aqui algumas coisas. Então, nesse gráfico eu coloquei o volume aqui e a temperatura aqui. Então, imagine que a gente pegue um volume aqui, ó, de água, que eu vou chamar de V0, um certo volume inicial. Então, substâncias que dilatam normalmente, quando você aquece elas aumentam de tamanho, tá bom? Então, teoricamente você esperaria, por exemplo, que se você aquecesse a água, esse volume aqui aumentasse. Mas olha o que acontece. A água tem uma faixa aqui, ó, que vai até essa temperatura aqui, ó, de 4 graus Celsius, que a água tem um comportamento
irregular também. Então, quando você aquece a água até 4 graus Celsius, ela vai diminuir de volume, olha aqui a queda no volume, e depois de 4, aí você começa a ter um aumento de volume. Então, basicamente, galera, nessa temperatura aqui, ó, nessa temperatura aqui, a água tem o menor volume. Então, vocês perceberam a dilatação irregular da água naquela faixa ali, ó? Vocês perceberam, ó? Então, você podia esperar o seguinte, que a água aumentasse o volume aqui, ó, mas ela caiu até 4 graus Celsius. Depois de 4, começa a aumentar. Então, a 4 graus Celsius, nós temos o menor volume para a água. Agora, se você pensar o seguinte, ó, densidade não é massa por volume? Se densidade é massa por volume, o que acontece quando o volume diminui? A densidade aumenta. Então, veja que interessante, né? A água, ela vai ter a maior densidade a 4 graus Celsius. Então, a água, quando a gente mistura ela, galera, a água a 4 graus Celsius tende sempre a ir para o fundo. Sempre tende a ir para o fundo. Por quê? Porque ela tem a maior densidade. Quando a gente mistura água quente e água fria, galera, as águas, elas não, as porções de água, elas não se misturam. Precisa estar uma temperatura muito próxima para que a água se misture. Essa diferença da densidade por conta da diferença de temperatura faz com que você tenha uma parte do líquido mais quente e uma parte do líquido mais fria. Então é engraçado, por exemplo, quando mãe vai dar banho em criança, que a mãe coloca um pouco de água fria lá numa banheira e depois joga água quente para ter água morna, a mãe dá uma mexida, mexe várias vezes com a mão assim, para deixar a temperatura quase que toda homogênea, né? Se você jogar água fria na água quente, por conta da diferença de densidade, essas porções de água elas não se misturam. Então é engraçado, mas a 4 graus Celsius, normalmente é uma água que tá no fundo. Então olha aqui para mim, ó, olha aqui para mim. Desse volume aqui, ó, até 4, o volume diminui. Se o volume diminui, a densidade aumenta. Então aqui a densidade está aumentando até 4 graus, e aqui a gente tem a maior densidade de todas, e acima de 4, aí a densidade vai diminuindo, tá bom? Então, quando o volume diminui, a densidade aumenta, e quando o volume aumenta, a densidade diminui. São grandezas inversamente proporcionais. Então, essa temperatura aqui, ó, de 4 graus Celsius, ela é bem interessante. Várias questões envolvem esse 4 graus, galera. Então, a água tem uma dilatação irregular nessa faixa aqui, nessa faixinha aqui, e tem uma dilatação irregular quando a gente congela ela, que nem eu expliquei para vocês. Então tome muito cuidado, ó. Veja, às vezes vocês têm que ficar muito atento às perguntas, principalmente nessas questões que vocês vão ter para fazer em casa, ó. Então, uma coisa é eu perguntar para você, o que acontece com a densidade da água de 0 a 4? Aí você vai pensar assim, bom, de 0 a 4, professor, o volume está diminuindo, então a densidade está aumentando. Então, de 0 a 4, a densidade aumenta. Agora, e se eu perguntasse para você, resfriando de 4 a 0? Resfriando de 4 a 0. Então, de 4 a 0, o volume aumenta e aí a densidade diminui. Vocês perceberam? Uma coisa é eu perguntar para você de 0 a 4. Outra coisa é eu perguntar de 4 a 0. Então, fiquem muito atentos com relação a isso. Outra coisa importante, galera, dessa dilatação irregular da água, não sei se vocês pararam para pensar nisso, mas é bem importante a gente discutir, é o congelamento de lagos. Quem nunca viu esses programas lá que ocorrem no Alasca, por exemplo, que os caras vão nesses lagos lá, fazem um buraco no lago, jogam um anzol lá e ficam pescando naquele buraquinho. Veja, isso é possível graças a essa dilatação irregular que a água tem. Então, quando a gente tem um lago, por exemplo, olha aqui para mim, ó. Você tem a superfície do lago aqui, certo? Então, você tem essa superfície aqui. Aí, a temperatura na região, a temperatura lá no ambiente, ela começa a cair. Então, vai chegando perto do inverno, né? As temperaturas começam a baixar. Então, essa água que está aqui, ó, ela começa a sofrer uma convecção. Convecção é um assunto que vocês vão aprender ainda, galera, mas eu tenho certeza que vocês já devem ter visto alguma coisa em geografia. Então, a água que está mais quente aqui em cima, a água que está mais fria aqui em cima, ela começa a descer, tá bom? Então ela começa a descer, vem aqui para o fundo, e essa água que está mais quente aqui embaixo começa a subir. Então essas correntes de convecção, elas vão ocorrendo a todo instante. A água mais
fria desce, porque é mais densa, a água mais quente sobe. Só que aí, galera, aquele lago, a água começa a atingir essa temperatura aqui, ó, de 4 graus. Quando a água atinge essa temperatura, ela tem a maior densidade possível. Então, essa água a 4 graus, ela começa a ficar aqui no fundo. Quando essa água começa a ficar aqui no fundo, porque ela chegou a 4 graus Celsius, essas correntes de convecção, elas vão acontecendo cada vez em menor intensidade. Por quê? Porque essa água aqui, ela é mais densa, então ela tem que ficar no fundo. Aí, cada vez menos convecção, né? Até que a temperatura está ficando bem próxima aí de 4. Quando essas correntes de convecção, elas param de acontecer, aquela água de cima, ela para de trocar com a água de baixo. Aí, essa parte aqui de cima acaba congelando. Então, forma uma camada de gelo aqui, ó, na parte de cima. Então, congela a parte de cima. Tá bom? E não congela, por enquanto, a parte de baixo. Isso também, eu destaco com vocês, galera, que não pode ser um lago que tem uma lâmina de água muito pequena também, né? Porque se você tiver um lago muito rasinho com pouca água, ele acaba congelando inteiro, por completo. Então, isso aqui tem que acontecer num lago que tenha pelo menos uma lâmina adequada de água lá. Então, congelou a parte de cima. E o gelo, ele fica na parte de cima por um motivo muito, muito, muito importante. Então, olha aqui para mim, ó. Eu acabei de explicar para vocês que a água tem uma dilatação irregular, certo? Então, a água, quando congela, ela tem o seu volume aumentado, ó. Acabei de falar isso aqui para vocês, ó. Um aumento na distância intermolecular. Então, quando o volume da água aumenta, o que acontece com a densidade? A densidade cai. Então, galera, quantas vezes eu já não repeti isso na aula para vocês, que o gelo é menos denso que a água? E se o gelo é menos denso que a água, me contem, esse gelo vai sair aqui de cima? Claro que não. Então, vocês entendem por que a parte de cima congela, a parte de cima fica congelada ali? Porque o gelo é menos denso que a água líquida. Então, esse gelo aqui tende a ficar na superfície, né? Tipo, como a gente discutiu lá, o iceberg, onde a gente discutiu hidrostática. E aí, galera, o gelo, ele é péssimo condutor de calor. Não sei se vocês viram isso, mas tinha algumas geladeiras mais antigas que tinha um congelador na parte de cima, e quando formava muito gelo naquele congelador na parte de cima, a geladeira ela não gelava direito. Você colocava lá margarina, colocava lá um queijo dentro da geladeira, não ficava muito geladinho. Então as pessoas tinham que desligar quase que semanalmente a geladeira para remover aquela parte do gelo lá, para deixar no metal, porque a geladeira aumentava a eficiência. Então, por incrível que pareça, o gelo é um isolante térmico. Você pode ver quando a gente vê também esses programas das pessoas que vão dormir um dia no relento lá, que está muito frio. Eles cavam um buraco no gelo, porque se você ficar dentro do gelo, é melhor do que você ficar pro lado de fora. Então, tem todo um sentido, por exemplo, um esquimó fazer um iglu e ficar dentro do iglu. Por quê? Porque lá dentro é mais quente do que do lado de fora, porque o gelo é isolante térmico. E aí, esse gelo aqui acaba fazendo uma camada de isolante aqui, que não deixa o restante do lago congelar. E aí você consegue manter toda a vida aqui dentro, os peixinhos aqui dentro. Por quê? Porque você tem uma camada de isolante térmico aqui em cima. Tudo bem? Tudo certo? Entenderam, né? Entenderam a ideia, galera? Então, veja que coisa interessante, né? Esse aspecto da natureza de você congelar apenas a parte de cima de um lago. Então, isso aí tem tudo a ver com a dilatação anômala da água. Tudo bem? E aí, tudo isso aqui que eu falei para vocês ainda faz parte, galera, faz parte do conteúdo que eu queria discutir com vocês ali no exercício 5. Então, só para a gente fechar essa ideia, eu queria que vocês abrissem a apostila de vocês lá na página 29, para a gente poder fazer juntos essa questão. Então, é uma questão que eu vou explicar para vocês o geral, o fechamento, e vocês vão prometer para mim que vocês vão guardar essa questão aqui também com bastante carinho. Então, abram a apostila e vamos finalizar essa ideia aí, fazendo essa questão número 5. Então, o que esse exercício aí... Esse exercício diz, ó. Ele fala pra gente o seguinte, deixa eu passar pro lado de cá para ficar mais fácil de eu ajudar vocês. Então, esboce qualitativamente para um líquido cujo comportamento seja normal e para a água os gráficos do volume e da densidade em função da temperatura desde 0 graus Celsius até uma temperatura qualquer abaixo do ponto de ebulição.
Considere que na situação inicial seu volume seja V0 e sua densidade seja D0. Então aqui, ó, do lado esquerdo, se você olhar lá, nós temos o líquido normal e do lado direito nós temos a água. Então tudo que tiver aqui, ó, nessa região, a gente vai fazer para quem? Para a água. Beleza? Tudo certo? Então vamos fechar, né? Vamos fechar essa ideia, galera, de uma vez por todas. Então olha aqui, ó. Aqui temperatura 0, certo? Para todo mundo. Temperatura 0 aqui para todo mundo. Aqui, ó, temperatura 4, 8 e aqui uma temperatura X qualquer, tá bom? Acima desses valores. Então é igual para todos os gráficos aqui, ó. O que você espera, me conte, de uma substância normal? Uma substância normal, quando tem um certo volume aqui e você começa a aquecer ela, você espera um aumento do volume. Então uma substância normal teria que ter um gráfico mais ou menos assim, galera. Um aumento no volume, ó. Veja, é só um esboço, né? É só um esboço. Então, substâncias normais, quando a gente aquece ela, os átomos se afastam e você tem um aumento de volume. Então olha aqui, ó, o aumento de volume. Beleza? Agora, se o volume é inversamente proporcional à densidade, ó, eu vou escrever isso aqui quantas vezes for preciso, ó, densidade, massa por volume, e vejo que a densidade é inversamente proporcional ao volume, tá bom? Para uma mesma massa. O que acontece com a densidade se o volume está aumentando? O que acontece com a densidade? Como é que a gente faria isso aqui, ó? Então é um negócio mais ou menos assim, ó. Então, quando o volume aumenta, a densidade diminui. Beleza? Galera, eu exagerei um pouquinho aqui na curva, tá bom? Então faz ela um pouquinho mais na horizontal ali. Então, ó, volume aumentou, densidade caiu. Agora, e para a água, galera? A água tem uma dilatação irregular, então não esqueçam. Olha aqui para mim, ó. Olha aqui. A 4 graus, a gente tem o menor volume para a água, ó. Então, o volume cai até 4, depois de 4 começa a aumentar. Então, olha como é que ficaria para a água, ó. Olha essa faixinha irregular aqui. Então, a 4 graus Celsius, nós temos o menor volume. Quer ver, ó? A densidade tem que ser o contrário disso. Então, aqui a densidade aumenta e aqui a densidade diminui. Então, ficaria um negócio mais ou menos assim para a água. Ó. Então, aqui a gente tem, ó, a 4 graus Celsius, a maior densidade. A maior densidade. Beleza? Então, olhe para uma substância normal e olhe para a água. Então, é um esboço para a gente poder entender. Mas o importante, galera, é que você guarde esses dois gráficos aqui. Então, olha o volume diminuindo até 4, olha o volume aumentando. Beleza? Olha a densidade aumentando, olha a densidade diminuindo. Então, densidade e volume para uma mesma massa, grandezas inversamente proporcionais. Sussa, esboçaram o gráfico aí? Tudo certo? Tudo ok? Bom, vamos fazer mais um exercício. Então, pegue lá o caderno, a apostila de vocês, e vamos lá na página 35. Galera, na página 35, eu tenho lá para fazer com vocês o exercício 35 também. Então, é o exercício da UEPG, e ele diz o seguinte: considere uma garrafa de vidro totalmente cheia com água, hermeticamente fechada, submetida a alterações de temperatura. Então, olha aqui, ó. A gente tem que tentar imaginar uma garrafa. Tá bom? Vamos imaginar uma garrafa aqui bem simplesinha. E ele diz para mim que essa garrafa aqui, ó, tá completamente cheia de água. Ó, completamente cheia de água. Tá aí. Beleza? E ele disse o seguinte também, ó. Ela está cheia de água e está hermeticamente fechada. Então, tá fechadinha aqui, ó. Tem uma tampa ali, não passa nada aqui pela minha tampa. Então, a gente tem essa situação aqui, ó. Bom, nesse contexto, assinale o que for correto. Então, vamos pensar para fazer número 1. Diminuindo a temperatura do sistema desde que a água permaneça líquida, o volume da água diminui em relação ao volume da garrafa, criando um espaço vazio no seu interior. Criando um espaço vazio no seu interior. Galera, esse item 1 aqui, ó, é verdadeiro. É verdadeiro. Por quê? Lembra que eu falei para vocês na aula passada que normalmente o coeficiente de dilatação dos líquidos ele é
maior que o coeficiente de dilatação dos sólidos por conta das forças entre as moléculas. Então, a força entre as moléculas do sólido é maior porque as moléculas estão mais juntas ali. E aí, num líquido, ela é menor. Então, por conta da água ter um coeficiente de dilatação maior do que a da garrafa de vidro, quando você começar a esfriar isso aqui, mesmo que a água permaneça líquida, a ideia é que sobre um espaço vazio na garrafa. Por quê? Porque a água vai dilatar menos que o vidro aqui. Nessa situação, veja, ele deixou muito claro para a gente que a água ainda vai permanecer líquida. Eu não estou congelando ela. Lembrem disso, eu não estou congelando ela. Então, esse item 1 aqui é verdadeiro. 2. Mudaria tudo se eu estivesse congelando, né? 2. Se a variação de temperatura for de 15 para menos 5, a garrafa não se romperá. Aí, galera, eu não posso afirmar. Isso aqui é falso. Então, veja, ó, nesse item 2 aqui, eu estou falando de congelamento. Congelamento. Então, olha que interessante. Mesmo que você não soubesse, galera, nunca tivesse tido essa aula, no teu dia a dia, na tua vivência, na tua prática, não teria como você já ver que isso aqui era falso? Eu acho que todo mundo, né? Todo mundo já deixou uma garrafa no freezer e sabe muito bem o que aconteceu. Então, quando a água congela, galera, ela aumenta muito o volume dela. Tá bom? Ela aumenta muito o volume dela. A partir de 4 graus aqui, o volume começa a aumentar já. E aí, vem para cá. Então, ele vem lá de cima, vem diminuindo, diminuindo, diminuindo. Aqui, começa a aumentar. Beleza? Então, o 2 é falso. 4. Sendo o coeficiente de dilatação da água menor que o coeficiente de dilatação do vidro, volta. É o caso que eu falei aqui para vocês no item 1. Então, esse item 4 é falso. E o item 8. Aquecido o sistema, o volume interno da garrafa aumenta, enquanto o volume da água permanece o mesmo. Pessoal, depois de uma certa temperatura, a água começa a ter uma dilatação normalzinha, tá bom? Então esse negócio de falar que o volume de água permanece o mesmo é um absurdo. Isso aqui é falso, tá bom? Então, resposta dessa questão aqui, apenas o 01. Veja, essa questão aqui, ó, ela é da Estadual de Ponta Grossa, tá bom? Várias coisas da prova da UEPG são polêmicas. Várias coisas, galera. É o tipo Eu quando tinha que dar aula só para a UEPG, e eu dava aula muito em cursinho, e a gente tinha que dar revisões para a UEPG, é sempre complicado você trabalhar com as questões do UEPG, porque sempre fica aquela pulguinha atrás da orelha, né? Sempre fica aquela dúvida de um item. Normalmente dá muita polêmica nas provas do UEPG. Então, se acostumem. Se alguém de vocês for tentar fazer vestibular lá um dia, saibam que é assim, tá bom? Mas essa questão ela é bem interessante. E aí, resposta então, 01. Bom, como tarefa para vocês, eu vou deixar um exercício bem legal. Ele também está na página 35 e é o exercício número 34. Galera, essa questão número 34 é uma questão que trata da dilatação irregular da água e fala do Enem. É uma questão do Enem. Então é uma questão que tem um enunciado grande, tem um gráfico lá. O gráfico, eu quero dar uma dica para vocês no gráfico da questão 34. Vocês vão ver que o que importa do gráfico, vem aqui um pouquinho, vai ser esse pedacinho aqui. Esse pedacinho aqui. Então, se você olhar, o Enem coloca até uma lupinha para aumentar esse pedaço. Então, fiquem atentos àquela faixa de 0 a 4 ali para responder essa questão 34. Tá bom? Eu não vou deixar o gabarito para vocês ainda, porque eu quero que vocês pensem a respeito da questão. Tá bom? Galera, essas questões do Enem, elas são muito apelativas. Então, por exemplo, se você quiser saber o gabarito dela, basta você digitar o comecinho do enunciado na internet que você encontra essa questão. Tá bom? Tem muitos lugares que resolvem questões do Enem. Então, é uma questão que eu queria muito que vocês pensassem. Tem uma matemática ali, mas o contexto da questão é bem interessante. E a última coisa que eu destaco para vocês é que isso costuma cair bastante nos vestibulares também, galera. É um assunto importante. E esse exemplo que eu dei para vocês do congelamento dos rios e lagos, quando eu vou preparar a prova, preparar atividades para vocês, é meio chato, porque se cobra muito isso, né? Do fato dos lagos congelarem apenas na superfície. Então, eu tenho que ficar separando, porque senão eu faço uma prova só com questão de lago. Então, cai bastante. E aí, dá uma boa estudada,
lê o conteúdo da apostila e se você tiver dúvida, qualquer coisa você me pergunta, tá bom? Na próxima aula, galera, que a gente vai ter, que vai ser a aula 11, eu vou fazer o fechamento dessa parte de dilatação com vocês e vou dar uma revisão apenas de exercícios. Então, a gente se vê na próxima aí. Um abraço e até. Tchau!